Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. PSD, presidente. Bom dia, vereadores e aqueles que nos assistem através do canal 16. O que eu trago aqui são informações que foram tiradas a partir de várias horas de escuta de pessoas que trouxeram até nós algumas reclamações quanto ao descumprimento da CLT e também da convenção de algumas categorias que estão ligadas ao Instituto de Gestão e Humanização, IGH. Ontem o vereador Périco já trouxe aqui alguns itens que já tinham sido, inclusive, divulgados na imprensa, que o Ministério do Trabalho, inclusive, já fez alguns apontamentos, e eu quero acrescentar algumas situações que foram trazidas ao meu gabinete em relação ao IGH. Quero ser bem claro aqui que não se trata de falar mal da UPA Zona Norte. A UPA Zona Norte tem tido uma avaliação boa no seu atendimento, tem sido muito útil, é importante que tenha sido inaugurada. A região norte de Caxias do Sul e também outras regiões estão sendo atendidas, é importante. Tudo que vem para melhorar o atendimento da população precisa ser exaltado. Agora, o Instituto de Gestão e Humanização, além de olhar para fora, precisa também não se descuidar do seu público interno. Afinal de contas, é um instituto de gestão e humanização. Eu trago aqui alguns apontamentos e vou entregar esse ofício depois ao presidente da Comissão de Saúde, ao Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, que não tem representação em Caxias do Sul, tem em Porto Alegre, ao Ministério do Trabalho e entregarei também à liderança do governo aqui na Câmara de Vereadores uma cópia desse ofício e dessas situações que eu trago agora para Vossas Senhorias e também para quem nos assiste através do canal 16. Primeira irregularidade que já foi apontada pelo Ministério, foi dito ontem aqui pelo vereador Périco, a falta de apresentação dos exames admissionais dos colaboradores, uma vez que a instituição não conta com um programa de controle médico de saúde ocupacional. De acordo com os apontamentos, a empresa de medicina do trabalho teria enviado diretamente os documentos ao IGH. Algumas ações da empresa IGH, elas atentam gravemente contra a consolidação das leis trabalhistas CLT, instituída pelo decreto 5.452. Um exemplo prático, que eu vou citar o primeiro, é a propaganda, que eu considero uma propaganda enganosa em relação à questão salarial. No edital de seleção dos profissionais enfermeiros, por exemplo, o salário que seria pago estaria fixado em 2.814. Fora isso que as pessoas procuraram o Cine de Caxias do Sul, o edital, o salário era 2.814, sendo que o valor bruto que está sendo pago hoje aos servidores de enfermagem é de 2.301. O edital previa 2.814, o que está sendo pago aos enfermeiros é 2.301. Essa infração está provada, inclusive, nos contra-cheques que chegaram até mim. Além do salário diferente ao anunciado no edital de contratação, os colaboradores do IGH não recebem benefícios, o que configura hoje o piso da categoria como o mais baixo de Caxias do Sul, se a gente fizer uma comparação com a iniciativa privada. Ainda sobre o edital de convocação de funcionários, quando houve a divulgação da totalidade das vagas a serem contratadas pela abertura da UPA, foi comunicado a necessidade de admissão de auxiliares de laboratório. Estava no edital, pessoas ficaram a noite inteira esperando e algumas pessoas se inscreveram para essa vaga, auxiliares de laboratório. Isso não está sendo cumprido pelo IGH. Diante disso, são as próprias enfermeiras que manuseiam materiais biológicos como sangue, urina e fezes. A UPA, aqui de Caxias do Sul, conta somente com uma biomédica que trabalha em horário comercial. Quer dizer, são as enfermeiras que fazem o trabalho que deveria ser de auxiliares de laboratórios. O edital previa auxiliar de laboratório, não há auxiliar de laboratório trabalhando na UPA Zona Norte, contratado pelo Instituto de Gestão e Humanização. Repito, muitas pessoas ficaram na fila para esse cargo, ficaram a noite inteira na fila para esse cargo, se inscreveram para esse cargo não existe e outras funções estão cumprindo essa determinação, o que é ilegal pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Eu trago aqui algumas outras situações. Desconto sindical. Alguns servidores que estão trabalhando hoje na UPA Zona Norte já trabalhavam em outras instituições antes do dia 20 de setembro e já tiveram desconto sindical da categoria. Agora receberam a folha com outro desconto sindical, o que é ilegal. Também sobre
à carga horária. Cada hora computada sobre o trabalho noturno das mulheres terá salário acrescido de 20%, além de cada hora computada ser de 52 minutos e 30 segundos. O que as pessoas estão dizendo e denunciando é que há um desrespeito à convenção da categoria de enfermagem. De acordo com o documento, o adicional noturno deve ser pago entre 10 da noite e ao final do turno. Então, as pessoas trabalham, muita gente trabalha das 10 da noite, passa das 5 da manhã, vão até as 9 da manhã e isso não está sendo pago, porque o IGH faz a quitação somente das 10 às 5 da manhã. Outra ilegalidade. A convenção de enfermagem, no sindicato de enfermagem, estabelece também que o trabalho em domingos e feriados, quando não compensados em dia útil, devem ser recompensados no valor de 120%, o que não é observado pelo IGH, bem como as horas extras, que devem ser pagas num percentual de 50% nas primeiras duas e 100% nas demais. Aliás, uma outra denúncia, médicos estão fazendo plantões de 24 horas, e alguns enfermeiros plantões de 48 horas. 48 horas. Quer dizer, é humanamente impossível chegar ao final de 48 horas e ter condições físicas, psicológicas, para poder atender bem a população. E isso está acontecendo. Aliás, o não pagamento, a ilegalidade de não pagamento de horas extras e a alocação de tempo excedente em banco de horas, não bastasse isso, a empresa está cerceando os trabalhadores, dizendo que somente poderão gozar dessas horas do banco de horas a partir do mês de dezembro. E janeiro, e somente em plantões noturnos, quer dizer, se tem um banco de horas, né, que também há dúvidas aí sobre a sua legalidade, porque não houve uma reunião específica para isso, e o banco de horas só pode ser tirado em plantões noturnos, isso também é uma ilegalidade, uma questão que a gente tem que questionar, porque o servidor pode tirar o banco de horas, precisar ele em outro dia, né, em outro horário, em outro turno. Aliás, o artigo 390 da CLT também ressalta a importância de programas de incentivo profissional, formação, cursos. Também não está sendo observado isso. Isso fica aprovado diante da exigência do IGH para a realização do curso BLS, que é um curso para atendimento emergencial, como pré-requisito de admissão. Quer dizer, essa instrução ela foi custeada pelos próprios colaboradores, ou seja, o IGH exige esse curso, mas não paga o curso para os colaboradores, que tiveram que pagar entre R$ 240 a R$ 320, tirar do bolso para a realização desse curso de formação e de qualificação. Aliás, o contrato dos equipamentos de proteção individual, as EPIs, deixa claro que eles precisam ser devolvidos em caso de ruptura com a empresa. No entanto, é bom observar que o IGH forneceu somente o jaleco e um óculos de proteção aos colaboradores. E exigiu o uso de calças e calçados brancos, sendo que os profissionais foram obrigados a adquirirem a calça e o calçado. E, em alguns casos, até tiraram do próprio bolso para comprar tesoura, caneta, canetão de quadro branco, termômetro, num kit que custou aproximadamente R$ 100. Tiraram do bolso, o IGH não reembolsou. E a desculpa do IGH, quando os funcionários cobram isso da empresa, é de que na Bahia a gente faz assim, porque é uma empresa baiana. Foi dito várias vezes para os seus funcionários. Uma outra situação, senhor presidente, que eu trago aqui em relação ao IGH e a relação com seus funcionários, seus colaboradores. O setor de urgência e emergência precisa dispor de uma linha telefônica, pelo menos para um contato com a Central de Regulação de Leitos da Secretaria Municipal. E os hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde. Na UPA, conforme o relato que chegou até esse gabinete, isso não existe. Quer dizer, desde a abertura do dia 20 de setembro, há a promessa de que haverá mais linhas telefônicas. Nós já visitamos lá e foi feita essa promessa, inclusive, para a gente, lá, integrantes da comissão. No entanto, ao fazer contato com a Central de Leitos, as enfermeiras passam os números seus, particulares, do telefone celular seus. E não poucas vezes, mesmo depois do expediente, em seus plantões, as enfermeiras recebem ligações e precisam comunicar os colegas que estão na unidade via WhatsApp. Então,
as colaboradoras entendem que estão trabalhando de sobreaviso, no entanto, sem receber por isso. Quer dizer, elas utilizam os próprios telefones celulares para dar retorno, quer dizer, é dinheiro do salário delas, pagamento, porque não há, às vezes, o atendimento através das linhas telefônicas da UPA Zona Norte. Senhor presidente, eu solicito uma declaração de líder. Uma declaração de líder da bancada do PSB, com a anuência do vice-líder vereador Eloy Freire. Declaração de líder, vereador Meneguzzi. Obrigado, vereador Friso. Obrigado, senhor presidente. Também a empresa sobre contratação de profissionais de higienização. Isso não foi transparente. No edital se falava que esses profissionais de higienização seriam diretamente ligados ao IGH. Acontece que eles não foram contratados de forma direta, houve uma terceirização, e os seguranças, os funcionários da portaria, são funcionários de empresas terceirizadas. E eles não têm uma hora de intervalo, não têm direito a lanche, tem uma série de situações que os funcionários do IGH não têm essas possibilidades, e esses funcionários terceirizados. Quer dizer, é uma empresa de humanização que não humaniza a relação com os funcionários terceirizados. E também a unidade de pronto atendimento Zona Norte de Caxias do Sul tem apenas um médico emergencista e que atua no setor de pediatria. Além disso, o protocolo da UPA Zona Norte diz que a UPA deve contar com 3 médicos, sendo um para o gerenciamento dos atendimentos e outros 2 para consultórios ambulatoriais. De acordo com as denúncias, em diversas situações, apenas 2 médicos precisam dar conta de todo o processo. Já teve plantões com 1 médico apenas, mas a exigência é de 3 médicos. Também a ambulância, que foi explicado para a gente da comissão, mas o pessoal diz que é um veículo de transporte, não é uma ambulância, porque quando se precisar colocar uma maca nesse veículo de transporte que tem à disposição lá na UPA Zona Norte, ela não pode ficar completamente deitada, essa maca, porque ela não cabe dentro do veículo. Ela não cabe dentro do veículo. Em 2 casos graves, foi preciso chamar o SAMU, que já chegou a demorar 6 horas para chegar à UPA e fazer o transporte. O contrato de gestão compartilhada com o município e o IGH, eu vou repetir, o valor aproximado é de R$1.800.000 mês. Uma empresa de emergências médicas, ela fez uma proposta ao IGH, com a destinação de uma ambulância completa, que é necessário ali, com um paramédico 24 horas, e o valor seria em torno de R$7.000. Mas para o IGH, que recebe R$1.700.000 da prefeitura, esse valor foi considerado alto demais. A gestão humanizada do IGH está descumprindo diversos itens, sobretudo na falta de materiais para atendimento aos pacientes. De acordo com as denúncias, faltam insumos como micropore, o qual foi só comprado nos primeiros 15 dias de funcionamento da unidade e não está mais disponível. Atualmente, as equipes estão utilizando esparadrapo, fita que causa maior agressão à pele. Imagina o esparadrapo na pele de uma criança ou na pele de um idoso, né? Quer dizer, é necessário a existência do micropore para atendimento de crianças e de idosos cuja pele é muito mais sensível, muito mais fina. Levar toalhas de casa, os funcionários, é a rotina de alguns profissionais que estão levando toalhas de casa para trabalhar lá. O IGH oferece somente 5 compressas semanais para cada setor. Elas deveriam ser usadas para a limpeza das bancadas a cada 6 horas, essas compressas, bem como limpar os procedimentos realizados com os pacientes. Os funcionários, no lugar das compressas, eles estão usando papel toalha, ou levam, pasmem, toalhinhas de casa para fazer isso. A alegação do IGH é que o custo das compressas ele é muito alto para compra e para grande quantidade. O custo de cada compressa, R$1,30. O IGH recebe R$1.800.000 da prefeitura por mês e não tem R$1,30 para comprar compressas, e os funcionários estão levando de casa. 5 por semana, o ideal seria 5 por dia, para cada setor da UPA Zona Norte. E a sala de materiais para paciente? Bom, a sala ela fica fechada, enxaveada. Na maior parte do tempo ela fica enxaveada. Então, quando um funcionário precisa, por exemplo, de uma maca rígida, um colar cervical ou uma tala malhável, eles vão procurar numa sala e a sala está trancada.
Quer dizer, somente uma pessoa administra a chave desse espaço. E num horário que esse responsável não estava na unidade, vou contar um exemplo, um adolescente de 14 anos procurou a UPA com o cotovelo quebrado e precisou ser enviado ao hospital imobilizado com uma tala feita de papelão. Está dentro do protocolo, pode ser feito, mas, enfim, não é o ideal, porque se tem um outro tipo de tala, estava trancado dentro de uma sala, eles tiveram que improvisar a tala feita de papelão. E numa outra situação, os funcionários da UPA precisaram pedir emprestado um colar cervical emprestado ao SAMU, porque não tinha lá, estava dentro da sala também enxaveado o colar cervical. Enfim, olha, UPA, Zona Norte, não possui ainda a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Uma parte, vereador. Por ser UPA, nível 3, deveria dispor de um material chamado, olha, desculpe se eu errar a pronúncia dos termos médicos, que não é a minha especialidade, mas Ganula de Guedel, mas não possui. Ele serve para manter as vias aéreas do paciente permeáveis e abertas. A UPA não possui esse equipamento. Não possui um material chamado cadarço para fixar o tubo endotraqueal. No lugar dele, as equipes de enfermagem colam esparadrapo no rosto dos pacientes. Não tem nem folha 4. Bom, dizer, o que a UPA precisa de folha 4? Tem alguns protocolos que é preciso, sim, imprimir os prontuários e falta folha de ofício, falta folha A4. Problemas de treinamento na equipe de enfermagem, profissionais não estão sendo bem instruídos para atuarem em serviço de urgência e emergência, faltam protocolos, quando os servidores conversam com a chefia, está no protocolo, mas qual é o protocolo? Não existe um protocolo assinado, não existe um protocolo de orientação, só existem ideias a respeito do protocolo e os funcionários carecem de um protocolo institucional. E ainda, para encerrar, alguns funcionários estão recebendo ligações. Aquela região é uma região bastante complicada, Caxias vive uma época de violência, inclusive de traficantes, ligações de alguns traficantes dizendo, fulano de tal está aí, nós vamos invadir e vamos matar ele. É assim que os funcionários estão recebendo algumas ligações do tipo, olha, fulano está aí, avisem todo mundo que nós estamos invadindo, nós vamos invadir e vamos matar. Então, imaginem como os colaboradores vivem um clima de tensão e ainda temendo pela segurança, porque a Guarda Municipal não faz mais essa segurança lá, e há um questionamento também sobre o devido preparo da equipe de vigilância na UPA Zona Norte. Então, tudo isso que eu estou trazendo não é invenção da minha cabeça, são depoimentos de pessoas, mais de 4 horas de escuta, de checagem, como tem que ser qualquer tipo de denúncia que chega até nós. Vereador Périco, depois o vereador Friis. Sua parte. Vereador Meneguzzi, eu lhe cumprimento porque Vossa Senhoria está complementando aquilo que a gente já vem falando, nós já estamos falando desde agosto. E Vossa Excelência traz agora fatos muito práticos do que está acontecendo lá dentro. Quando aqui eu mostrei as imagens de outras UPAs e UBS administradas por esta empresa em outros estados, eu aqui afirmei, nós não vamos admitir que isso aconteça em Caxias do Sul. E pelo que eu estou vendo com esses depoimentos, isso já começou já no 2º mês. É inadmissível, e digo aqui, caros colegas, que o líder de governo e que o vereador Renato Nunes não estejam aqui ouvindo isto, e que eles deveriam aqui estar ouvindo isto, imediatamente levar, certo? Eu acho que isso é mais um descaso com a saúde de Caxias do Sul, e isso é um desrespeito. Em outros estados, a comunidade pediu intervenção sobre esta empresa, que foi no caso do Piauí, e o município, no caso o estado, retomou, porque não ter atadura, não ter papel, isso sinceramente, isso é não além de uma vergonha, isso é uma coisa inexistente em Caxias do Sul. E uma empresa da Bahia que vem aqui achando que aqui é a Bahia, aqui não é a Bahia. E aqui nós não temos escravos, como na Bahia também não tem, mas os coronéis lá ainda imaginam que tem, mas aqui não tem. E nós não seremos escravizados por uma empresa incompetente que aqui foi dito. E senhores cidadãos, esses são pequenos problemas de hoje. Nós veremos mais ali na frente. Obrigado, vereador Meneguzzi. Obrigado, vereador Pérez. Vereador Friis. Rapidamente, vereador Meneguzzi. Primeiro, cumprimentos pela sua dedicação a esse assunto, né? Porque, de fato, ele mexe com a vida das pessoas e isso é muito importante.
No ano passado, antes do período eleitoral, houve de parte da gestão Alceu e na colocação também do candidato Nespo, sempre uma preocupação, né, de que nós não íamos precipitar a abertura da UPA. Se projetava também em setembro, a mesma data que foi aberta. O atual gestor, prefeito, dizia que no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, ia abrir a UPA. Tá? Levou para setembro. Mas, pelo que se pode presenciar, os 9 meses não serviram, né, para tomar conhecimento, fazer um bom trabalho e abrir corretamente. Nós estamos correndo o risco de que, valeu o adágio, aquele popular, quem contrata mal paga 2 vezes. Tá? Provavelmente, logo ali adiante, nós vamos ter problemas com essa empresa, né, porque presta um péssimo serviço, sem dúvida nenhuma. Tá? E, nesse sentido, essas denúncias elas são gravíssimas e eu aconselho, eu acho que a Vossa deve proceder, encaminhar isso para o Ministério Público, para a Justiça do Trabalho, para tudo, porque, efetivamente, estamos aplicando um calote aqui em Caxias. Tá? Ninguém é tanso, né, vereador Alberto? Ninguém é tanso, tá? Para você vir aqui enganado por uma empresa que tem todo esse histórico já denunciado pelo vereador Paulo Pérez. Obrigado. Obrigado, vereador Fício. Desculpa, vereadora Diló, que estourou nosso tempo, eu não concedo a sua parte. Presidente, para encerrar, dizer que eu vou entregar esse ofício ao presidente da Comissão de Saúde, vereador Renato Oliveira, para o Ministério do Trabalho, Ministério Público, Sindicato de Enfermagem e também ao líder de governo que não está aqui, não assistiu esse pronunciamento. E quem quiser cópia desses depoimentos, nós temos, inclusive a gravação, claro, com o devido cuidado de sigilo de nomes e também comprovantes aí de folha de pagamento e tudo que comprovam exatamente isso que foi denunciado aqui. Obrigado, senhor presidente.